trouxe a sua Bíblia, abra ela em Ezequiel capítulo 28, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Ezequiel 28, a partir do versículo 11. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que nem todos identificam nos outros, mas acabam não identificando em si. E isso traz uma série de consequências na vida. Um tema que eu disse domingo que eu traria hoje, chamado orgulho. Ezequiel 28, versículo 11 em diante. Diz assim a minha tradução: palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe. Essa lamentação sobre o rei de Tiro, diga-lhe, ele tipifica Satanás ali quando era Lúcifer. Assim diz o Senhor Deus: você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, no jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Cada pedra aqui simboliza um dom: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você pertencia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, ou querubim ungido, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou o quê? Orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra. Eu coloquei diante dos reis para que contemplem. E pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de ti um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinza sobre a terra. Os seus olhos de todos os que contemplam, todos os que conhecem entre os povos, se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Amém? Assente-se, por favor. O texto, meus irmãos, ele ilustra na representação do rei de Tiro o orgulho que gerou a queda de Satanás, ou a queda de Lúcifer, né? Lúcifer, que significa portador de luz, que era o nome dele. Depois passou a ser diabo, que significa inimigo, ou Satanás, né? Adversário. Mas não se limita a isso. Ele abrange o orgulho da queda de qualquer homem, porque é um princípio de rebeldia contra Deus. O que é orgulho? Orgulho, meu irmão, é um conceito exagerado de si. Orgulho é um conceito exagerado de si mesmo. O que é soberba, pastor? É um orgulho exagerado. Orgulho tem destruído muita gente que tinha um caminho brilhante na vida. O orgulho tem feito muita gente perder bênçãos preciosas de Deus durante a vida. O orgulho nesse contexto é uma coisa abominável diante de Deus. Mas antes, eu preciso equilibrar algo aqui. Porque uma coisa é o orgulho, que é um conceito exagerado sobre si. E outra coisa, um outro extremo, é a baixa autoestima, que é um conceito exagerado da pessoa que acha que não é. Então são dois extremos. Às vezes a pessoa vai sair daquele extremo, daquele orgulho, e vai para aquele senso de inferioridade que também é um engano. Satanás faz a pessoa cair, porque acha que é aquilo que não é. Isso é queda.
E outro Satanás pisa, porque a pessoa não sabe o valor que tem. Agora, existe o orgulho disfarçado numa falsa humildade. Você conhece alguém assim? Eu me orgulho da minha humildade. Conhece alguém assim? Aquela pessoa, eu sou tão pequenininho, sabe? Eu sou tão ridículozinho, sabe? Eu sou tão assim, coitadinho de mim, que se alguém tiver mais humildade do que eu, que se alguém tiver mais simplicidade do que eu tenho vontade de matar. Conhece alguém assim? Sabe? É que eu sou muito simples. Eu sou uma pessoa muito, sabe, assim, tão pequenininho. Eu não sei nada. É uma pessoa malandra, porque na hora que quer alguma coisa, se faz, é rasteira. E essa mensagem não é para a pessoa que está do lado, não é para a pessoa que ficou em casa. Essa mensagem é para mim e para você. Essa mensagem que Deus permitiu para quem tem que ouvir. Acabou, é isso. Eu sou tão humilde, sabe, pastor? Quando a pessoa fala, pastor, eu sou tão humilde, não é. Ou fala assim, pastor, sabe, eu não sou apegado ao dinheiro. Eu sou só uma pessoa certa. Pastor, eu tenho receio de me comprometer com a igreja, porque, sabe, envolvimento com pessoas tem que ir devagar. Não. A pessoa tem uma fortaleza para o pecado, não quer abandonar. Esse negócio de não querer se envolver com a igreja, é papo de malandro ou malandra, ou a pessoa pode até ter tido um trauma no passado. Isso é normal, tá? E a pessoa ser receosa e coisa e tal. Mas você não deixou de trabalhar porque você se decepcionou com a tua profissão, ou seja, com o que for. Então, cuidado. Agora, o que é baixa autoestima realmente? Baixa autoestima. Eu vou falar para você de um momento que eu acredito que todos conhecem aqui. Você lembra dos 12 espias? Lembra deles? E eles ficaram 40 dias lá em Canaã, espiando a terra que Deus havia prometido para eles. Quando eles voltaram, 10 desses 12 espias, o que eles falaram? Quando perguntaram, a multidão estava curiosa. E daí, o que vocês viram lá? Qual que foi a frase deles? Capítulo 13, diz assim, olha o que eles responderam. Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Éramos gafanhotos. Eles viram homens grandes e se compararam exageradamente. Somos gafanhotos, complexo de inferioridade. Nem o orgulho, nem o complexo de inferioridade, eles devem dominar o coração daqueles que conhecem a Deus. São dois extremos perigosíssimos. Você deve saber a tua posição. Você não é nem uma coisa fantástica, absurda, mas também não é daquele, pastor, eu sou pior que uma barata, sabe? Sou pior que a barata, sabe? Eu sou um trapo de imundícia, eu sou aquele que não valoriza o que Cristo fez na cruz, aquele que não valoriza o próprio nascimento. Meu irmão, você é a coroa da criação de Deus. Sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Tá bom para você? Então não deixe também sair de um extremo e ir para o outro extremo. Pelo amor de Deus. Porque o inimigo da nossa alma também quer, ou que você pense que é o tal, para que essa soberba, ele sabe que é Deus que abate, porque Deus resiste o soberbo, mas Deus dá graça humilde. Então o camarada começa a se achar e daqui a pouco ele vai levar um tombo. Mas também Deus não quer que você seja o mosquito do cavalo, do bandido e tá louco, né? Não é isso. Nesse contexto de guerra em que nós vivemos, o nosso inimigo sabe que se você pensa que é o tal, Deus vai te ensinar quem você é. E se você se achar que você também não é nada, o inimigo vai pisar em você e vai impedir muita coisa na tua vida. Já os outros 2 espias, quem que eram os 2 espias? Josué e Calebe. No Números 14, 9, eles dizem, tão somente não sejamos rebeldes ao nosso Deus. Não temais a gente dessa terra. São eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor os entregou. Não temais. Sabe qual era a posição do Josué e Calebe? A posição real de um servo de Deus.
nós vamos avançar, pois temos o amparo de Deus. Então cuidado para não sair do orgulho e ir direto para outro extremo. Cuidado, por isso que eu estou sendo enfático com você, repetitivo, às vezes até redundante, porque isso vai inibir o teu potencial, tá? Olha, o relacionamento familiar, existe também esse comportamento exagerado, tá? Há pessoas que elas se submetem a uma humilhação achando que vão ser valorizadas. Separou, ou está passando por um desgaste no casamento, em vez de se cuidar, em vez de se valorizar, fica igual a ranhenta, igual um ranhento atrás, pelo sofrimento. Por favor, isso. Não é correto isso. Você tem que aprender a se cuidar mais, para que não só aquela pessoa, mas qualquer pessoa enxergue o seu valor. Aí algumas pessoas vão lá, algumas mulheres, por exemplo, colocam aquele decote aqui, coloca algo a vácuo no corpo, e acha que aquilo é se valorizar. Ele vai ver o que ele está perdendo. Acho que é isso que é se valorizar. E alguns homens também, da mesma forma, né? Colocam a calça a vácuo, aquelas que afinam a voz, e acha que isso é se valorizar. Alguns vai lá falar que quando mulher quer ficar bonita, mais bonita, ela vai no salão, e o homem, quando ele quer ficar mais bonito, ele vai na concessionária. Aí ele vai lá, pega um carro que ele não pode pagar, que ele não pode isso, que ele não consegue nem abastecer direito, e ele se arrebenta. Então aquilo é uma ilusão. Ou senão a pessoa vai no extremo. Tá vendo como eu estou em depressão? Eu não tenho ânimo de tomar banho. Tá vendo? Eu não tenho ânimo. O meu rosto parece um terreno baldio. Olha o jeito que eu estou. Meu irmão, nem Deus vai dar algo por dó. Deus, Ele nos abençoa pela fé, e fé é um posicionamento nele. Você está entendendo? É assim que funciona. Deus nos ensinou a ter postura. Você vai ver várias vezes na Bíblia, até em Miqueias 2:10, levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Você vai ver várias e várias passagens da Bíblia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas, né? Até passar necessidade, até teria abundância, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Você vai ver em várias passagens bíblicas Deus chamando pessoas para se levantarem. Cuidado para não ir do extremo para o outro. Olha, meu irmão, é com esse alerta sobre equilíbrio que eu achei mais prudente, antes de falar sobre esse tema que caracterizou a queda de Lúcifer. Eu quero caracterizar aqui, eu quero destacar pelo menos 4 características que podem levar qualquer uma pessoa ao orgulho, baseado nesse texto aqui. Podem levar, né? Nesse texto, alguns motivos de o porquê que a queda ela ocorreu. Primeiro ponto, está no versículo 12, ali no final. Tu és aferidor de medida, o sinete da perfeição. Olha só o versículo 12 ali, né? Depende da tradução que você tem. A outra que eu tenho aqui, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. A primeira característica que pode levar uma pessoa a ficar orgulhosa ou soberba são características pessoais. Qual que era a característica de Lúcifer ali? Aferidor de medida, significa um padrão de beleza, de formosura. Se alguém chegasse para Deus e perguntasse, Deus, dá um exemplo de perfeição da sua criação. Ele falou, está ali, ó, Lúcifer, o resplendor dele. Era um padrão de beleza, de formosura, de sabedoria. Você queria saber qual era a única coisa bela, sábia, enfim, era ele. Há pessoas que são orgulhosas do seu corpo, há pessoas que são orgulhosas da sua aparência. Sabe o que é? Há pessoas que são orgulhosas da sua inteligência, algumas por suas habilidades musicais, esportivas, mecânicas na vida. São pessoas incríveis naquilo que fazem. Características pessoais que podem levar a pessoa a pensar que são fora de série. Fantásticas, gloriosas, magníficas, dignas de reverência. Olha, sinceramente, eu sou uma pessoa que não apoio ninguém chamar ninguém de reverendo.
digno de reverência. Porque conservo, né? Eu sou a mesma coisa que qualquer um. Então eu não apoio ninguém a chamar ninguém de reverendo. Pastor eu entendo, líder, bispo, sei lá, mas reverendo eu não gosto. Agora, algumas pessoas, por características pessoais, por qualidades que os colocam um pouco acima da média, começam a destacar um orgulho. Eles acham que eles não podem. Não, mas eu sou o pastor dessa igreja, por que eu devo me... Você está entendendo? Eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe, eu sou músico da igreja, jamais, esses dedos aqui, eles foram feitos para dedilhar, jamais para pegar numa enxada. Está entendendo que eu tô... Pior que alguns pensam assim. Cuidado, meu irmão, porque você pode sobrepor muitas pessoas nessas características, e a soberba pode tomar conta do teu coração, se faz de bobo, na hora que é para ser humilde. Um dos motivos da queda de Lúcifer foi isso. Ele encheu o coração dele de iniquidade. Ele achou que ele era aquilo que ele não era. Uma outra passagem diz que ele diz assim: você dizia no seu coração, subirei acima das estrelas, sentarei no trono do Altíssimo e serei semelhante a ele. Mas os povos, os reis verão a tua vergonha, e os vermes serão o seu cobertor. Isso ele é criatura, mas ele queria subir acima das estrelas, isso é, acima dos anjos. Sentar no trono do Altíssimo, ele queria a posição de criador e não de criatura. Essa soberba dele gerou a queda dele. Quando você acha que é aquilo que você não é. Filho pródigo, ele achava que ele era aquilo que ele não era. E ele chegou numa condição do que realmente ele era, até a humildade ser restaurada no entendimento dele. Então cuidado, porque o rostinho liso, paz. O corpinho escultural, paz. A juventude, paz. O dinheiro, meu irmão, ele é uma instabilidade. A mesma quantidade de ouro que tinha no mundo antigamente tem hoje. O ouro, ele não apodrece, ele não enferruja, ele só muda de dono. E pessoas que estavam lá em cima, às vezes estão lá embaixo. Não é? Pessoas que ganham bilhões têm contas assim também, têm multas assim também. Esse camaradinho do Facebook levou 6 bilhões de multa agora. É. Você viu aquele camaradinho da Apple, Steve Jobs? Ele teve um câncer no pâncreas. Não teve dinheiro no mundo que curasse ele. Segundo ponto. Então cuidado com esse orgulho aí. Cuidado com esse orgulho. Teve pessoas que falaram para mim: pastor, a minha casa nós tínhamos domésticas. Tinha babá, nós tínhamos domésticas, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. O pai quebrou em tudo, não sabia fazer mais nada, entrou em depressão. E agora? Não existe estabilidade, meu irmão. As coisas podem mudar de uma hora para outra. Mas a humildade faz a gente prevenir muita coisa na vida. Muita coisa na vida. Segundo ponto, versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Isso é, ele possuía um poder elevado. Você encontra na Bíblia querubins no plural, mas querubim ungido, singular, é uma classe única angelical. Quem já estudou na teologia, angiologia, sabe bem o que eu estou falando. Assim como o arcanjo, que é o arcanjo Miguel, é uma classe. Aliás, é um arcanjo Miguel. Miguel significa quem é como o Senhor. Poder, mas eu quero lembrá-lo que não é o poder em si que traz a queda de alguém, mas o poder que revela os princípios de alguém. Entrega um pouquinho de poder para algumas pessoas, você vai ver que elas se transformam. Alguns começam na primeira oportunidade a se vingar. Ganhou um pouquinho de poder, eu quero me vingar. Entrou na presidência, vocês vão ver o que vai acontecer. Mais ou menos assim. Alguns começam na primeira oportunidade, subir um pouquinho de cargo na empresa, pronto.
Dependendo da pessoa, já encheu o coração de orgulho, já não toma café mais com eles ali juntos, né? Já não como mais pão com margarina, agora é só coxinha. É brincadeira. Mas já olha diferente, já empina o nariz. Em casa, toda a vida ela ganhou menos, ou toda a vida ele ganhou menos. E agora está no emprego, começou a ganhar mais. E agora ela humilha. E agora ele humilha. Ganhou mais. O filho estudou mais daí que os pais. Aí chega em casa, um comportamento soberbo já com os pais. Cuidado com isso. Cuidado muito mesmo. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Um pouco acima, e ele já se achou. Terceiro ponto, versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu coração de violência. Cuidado com o elogio exagerado. E isso nós todos temos que tomar cuidado. Meu irmão, elogio é bom, né? Nossa, como você está bonita hoje. Bonito o teu cabelo, blá blá blá. Foi no pet shop, que legal. Você dá aquela emagrecida, melhorada. Engordou, vai de cada um, né? Para filhos também, né? Puxa, que legal que você... Agora, cuidado. O meu filho é o melhor. O meu filho... Não, filho. Já fala tudo diferente. A minha filha. Que coisa mais... Começa. Daqui a pouco aquele rapaz, ele acredita que ele é superior. Aquela moça, ela acredita que ela é uma anja, como diz o outro. Fica com orgulho. Vira uma pessoa insuportável de se conviver, aquela pessoa cebosa. E fora o pai, a mãe dele ou dela, ninguém vai conseguir conviver com essa pessoa. Ninguém vai conseguir. Meu irmão, elogio é bom, ajuda-nos na autoestima e é importante. É uma força de motivação. Mas claro que nós devemos elogiar as pessoas sim, mas essa bajulação, esse meloso real, estraga pessoas. Então a pessoa acha que aquilo é uma verdade real e vai estragar os próximos passos, vai tirar a realidade dessas pessoas. São ingredientes perigosos, essas características pessoais, né? Os bens, o poder, elogios exagerados, pode levar pessoas a um orgulho que leva à abominação. E por que é tão abominável para Deus o orgulho? Eu vou repetir. Por que é tão abominável para Deus o orgulho? Eu vou te passar aqui um versículo e alguns pontos. Provérbios 6,16 diz que ali algumas coisas que aborrecem a Deus, e o orgulho também está ali, né? Olhos altivos, o orgulho. Por que Deus se aborrece com o orgulho? Primeiro, porque uma pessoa orgulhosa lembra a Deus, lembra a Satanás. O orgulho lembra o diabo. Apocalipse 12, versículo 4. 1/3 dos anjos, o diabo arrastou com a sua conversa de revolução. A Bíblia diz que o dragão, com a sua cauda, arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. O dragão tipifica Satanás. Por quê? Corpo de serpente significa astúcia, patas de leão, que significa força, asas de águia, que significam sagacidade ou agilidade. O dragão, com a sua cauda, com a sua conversa, ele arrastou a 1/3 parte. A cada 3, um caiu na lábia dele. O cara era bom de lábia, hein? A cada 3, um caiu na lábia dele. As estrelas do céu, no Velho Testamento, tipificam anjos. Então, a cada 3 anjos, cada 3 filhos de Deus, um foi na conversa do capeta. O orgulho, ele rebela pessoas. O orgulho para Deus, quando Deus enxerga uma pessoa orgulhosa, por que Deus abate o orgulhoso? Porque se o orgulhoso não for abatido, se o orgulhoso não for corrigido, ele vai para o mesmo caminho de Satanás. Então presta atenção. Por que Deus abomina o orgulho? Segundo ponto, porque o orgulho, a soberba,
É uma tentativa do homem dizer que não precisa de Deus, que é autossuficiente. É o que está discorrendo nessa sociedade circular aí, meu irmão. Secular, aliás. É querer tirar Deus do centro e colocar o homem. Aí nós temos uma situação nas gerações aqui. A geração dos nossos avós, tudo era Deus, não tem conversa. Está com dor de barriga, Deus está te punindo, Deus está permitindo, tem um propósito. Deu frieira, está vendo? Você blasfemou contra Deus? Então tudo era Deus. Aí vem uma geração, que é a nossa geração aí. Pessoas de 50, 40, 55, 60 até talvez, que a geração mais ou menos assim, peraí, não é que tudo é Deus. Calma aí. O camarada coloca o sapato 6 horas da manhã, vai tirar 10 horas da noite, não usa um talco no vão dos dedos, ele não cuida, não seca, vai dar frieira. Então pare de espiritualizar aquilo que não é responsabilidade tua. Aí nós saímos de uma geração que tudo é Deus, vemos para essa geração, agora nós estamos chegando num outro extremo, numa geração que nada é Deus. Nada é Deus. Nada é Deus. E isso, meu irmão, é muito perigoso. Foi o que desgraçou Adão e Eva. Como assim, pastor? Tirar Deus do lugar que ele deve estar no nosso coração. Tirar Deus do centro e colocar o homem. Uma maneira de descartar Deus quando eu não tenho da opinião dele nas minhas escolhas. Será a desgraça de alguém se afastar da vida. Aí é questão de tempo. Terceiro aqui, por que o orgulho aborrece a Deus? É porque Deus conhece o homem. Imagine alguém que você tem intimidade aí, e você sabe que esse cara, ele não sabe jogar a bola de jeito nenhum. É aquele que ele... Sabe, quando você chega para um cara, você sabe que não joga a bola, você pergunta para ele qual que é a posição que você joga, ele fala qualquer uma. Já sabe que ele já não joga bola. Ele pode jogar, mas ele fala, não, eu sou zagueiro. Não, eu sou meia. Não, eu sou cabeça de área. Eu sou goleiro, seja o que for. Agora o camarada está desse jeito, está do teu lado, ele não joga nada. E chega alguém e fala assim, joga a bola bem? Aí o camarada fala, eu sou o goleador do meu time, rapaz. Aqui não tem problema, aqui é matador. Aqui é Romário na área. Romário era o matador na área. Você olha assim e pensa, esse cara deve estar brincando, né? Esse cara está zoando, né? Esse cara, porque eu conheço ele. E nessa historinha toda aí, Deus conhece a gente. Deus conhece a gente. Essa historinha é muito simples. Salmo 103, verso 114. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, são os seus dias como a erva, passando por ela o vento, logo se vai. O seu lugar não se acha mais. Salmo 78, verso 9, lembrou-se que somos carne. É como um vento que passa e não volta. Salmo 90, o Salmo de Moisés. Salmo 90, verso 9. Acabaram-se os nossos anos como um conto ligeiro. Salmo 104, verso 27. Todos esperam por ti, que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles recolhem. Abre-lhe as suas mãos e se enche-os de bens. Se tu viras o rosto, logo ficam perturbados. Se tu tiras a respiração, logo morrem. Deus sabe quem é o homem. Deus sabe da fragilidade do homem. Deus sabe da limitação do homem. Por isso o orgulho e a soberba são coisas abomináveis. Porque a pessoa não consegue reconhecer os seus limites. Vai além. E aí que vem a queda. A pessoa pensa, eu sou muito novo ainda, meu negócio é curtir a vida. Vai desperdiçar a vida e vai acordar depois dos 35, 40, ou vai saber se der tempo, pensando assim, eu perdi muito tempo da minha vida dessa maneira. Por que eu não vim para Jesus antes? Interessante, né? Eu aceitei Jesus com 16 anos. E eu lembro dos meus amigos nas rodas, eles falaram assim, cara, você é muito novo ainda, cara. Aproveita a tua vida. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu comecei a namorar. A minha esposa, chegavam pessoas ao redor, familiares, parentes chegavam e falavam, ei, na tua idade, eu tinha uma aqui e uma aqui, ó.
desse jeito. Uma aqui, uma aqui. Rapaz, enquanto você não casa, você tem que aproveitar. Mas escute o que eu vou falar. Mulher é um vício. Homem é um vício. E mesmo que a pessoa case, é um vício. Isso consome tempo, isso consome dinheiro, isso consome intelecto, isso consome tudo. E trabalha na mesma parte do cérebro que a droga. A parte da impulsividade. E algumas pessoas, não, até o caso. E depois, e aí? O que está ficando, o que está gerando? Deus conhece o homem. Deus sabe quem é o homem. A soberba do homem. Quarto, por que Deus aborrece o orgulho? Porque é uma atitude real e concreta de inimizade contra Deus. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então a soberba, ela é do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Qualquer que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A soberba pertence a esse sistema dominado pelo diabo. Quando se deixa a soberba entrar no coração, você declara inimizade contra Deus. Sabe por que a soberba e o orgulho são abomináveis para Deus? Quinto ponto. Porque pertence a Deus o exaltar. Pertence a Deus o exaltar. Olha, a minha mãe de criação, eu sempre considerei ela uma pessoa incrível. E todo dia ela me manda mensagem, sem falhar, todo dia ela me manda mensagem. Como é que está o tempo aqui em Curitiba, o que eu estou fazendo, e o porquê, e o que eu acho disso, e ela tem que falar do tempo lá também, mas é todo dia. E todo dia, você está onde? Está já na correria? Estou na correria, mãe. Estou fazendo tal coisa. Meu Deus, eu não sei como é que você aguenta. E agora já está descansando? Não, estou na igreja. E agora já foi? Não, agora eu vim para o ensaio. E agora, daí ela fala, meu Deus, eu tenho muito. Como é que você aguenta? Aí eu sempre respondo, by grace. Só que eu falo em português, né? Porque nem eu sei falar em inglês. Eu falo, mãe, é tudo pela graça. Mãe, é graças a Deus. Mãe, é tudo pela misericórdia de Deus. E qualquer um que vem falar qualquer coisa, eu falo, é tudo por Deus. Não é por mim. Pode ser através de mim, mas é tudo por Ele, através dEle. É sempre assim. Sempre assim. A pessoa que começa a achar que é ele, que é ela, que é, meu irmão, já começou a escapar algumas coisas já. Qualquer líder que começa a achar que ele tirou a fome do Brasil, ele está entrando num estado de demência social, ilógica. Vai requerer coisas, vai querer... Você está entendendo o que eu estou falando? Qualquer marido que fala assim, não, se não fosse eu, vai começar, lembra de você, mulher, onde você estava? Te encontrei, toda remelente, estrojada no bar, entregas, lembra? E você, homem, você lembra quem era você? Você não comia cebola. A tua mãe, se você não comia cebola, eu já sei que a tua mãe vestiu você até os 15. Eu ensinei você a comer salada. Hoje parece um cavalo. Você lembra que você só comia carne cortadinha? Lembra disso? Eu ensinei você a fazer comida. Eu ensinei você... Meu irmão, tudo bem, você ensinou, o amor faz isso, você teve paciência. Mas qualquer pessoa que começa a se achar superior a outras pessoas, entenda uma coisa, você pode ter uma responsabilidade maior de algumas coisas, para você colocar no lugar, para que as pessoas ouçam. Agora, quando você começa a se achar, é um princípio de queda. É muito fácil as pessoas confundir o papel de líder, que é um papel firme, com um papel de soberba ou arrogância. Só que você vai ver os resultados de vida. Porque um líder, um bom líder, meu irmão, se ele for fraco, se ela for fraca na sua postura, ninguém vai respeitar. E quando eu falo fraco, não significa que você tem que ser desrespeitoso com pessoas. Mas significa que nem todas as medidas são populares. Líder é uma condução.
é um dirigir, ela está à frente diante dessa responsabilidade. Nem todos vão entender, mas é o fato de você não deixar se sobressair qualquer pressão, é o fato de você mesmo abatido, não ir de um extremo que pode ter um risco para um outro extremo. Ai, eu não presto, eu não sou um lindo. Senhor, na minha vida, eu estou atrás. Deus, você pode ter momentos assim, mas a Bíblia diz, né? Ai do pastor que abandona o seu rebanho, ou o líder que abandona a sua responsabilidade. É algo paternal, maternal. Você precisa amar almas, e a primeira coisa que um líder tem que ter em mente: amar almas, amar pessoas, ver além da pedra do sepulcro, ver uma alma ali, ter uma expectativa ali, olhar com os olhos do Espírito Santo, que não via Pedro negando ele 3 vezes, mas via Pedro dizendo que o amava 3 vezes. Pertence a Deus o exaltar. Quem é que colocou Lúcifer na posição em que ele estava? Versículo 14: tu eras querubim ungido da guarda, e eu te estabeleci. Pertencias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Foi Deus que o colocou naquela posição. Cada pedra preciosa tipifica um dom, como eu já falei, mas a criatura se esqueceu disso, olhando para si. E quando qualquer líder, quando qualquer pai e mãe começa a olhar demais para si, ou vai se ensorbebecer, ou vai se abater muito. Eu não sou capaz, eu não consigo, esse povo é de dura serviço. Você vai ver desde os tempos bíblicos isso. Quando qualquer um começa a olhar demais para si, vai fazer como Nabucodonosor, né? Primeiro rei de reis. Olha o que eu conquistei pela força do meu braço. Aí vem a voz do céu e fala: você está falando igual um louco. E foi viver igual bicho por 7 anos. Ficou dirty, como dizem antigamente, né? Ficou dirty. Pertence a Deus o exaltar. Disse Davi no Salmo 78, verso 70: eu tirei você lá de trás das ovelhas e te coloquei diante do meu povo. É Deus que exalta, que pega o indivíduo lá embaixo e o coloca no lugar de glória. É Deus que faz isso. Salmo 113, verso 7: do pó levanta o pequeno, e da montura ergue o necessitado. Quem faz isso é o Senhor. Paulo escreve em 2 Coríntios 10, versículo 17 e 18: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele a si mesmo que em vez de louvar a Deus, se louva. Gloria-se no Senhor. Como? Se não fosse Deus na minha vida, meu irmão. Tudo é pela graça de Deus. Deixa Deus te levantar, te exaltar, te colocar em lugar de glória. 6º ponto: por que Deus abomina o orgulho? Porque com isso Deus não é glorificado. O objetivo da existência do homem ou da vinda de Cristo é a amizade com Deus e a glória de Deus. Isaías 42, 8: a minha é a glória e não darei a outrem. Mateus 6,13: porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Romanos 11, versículo 33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os juízos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi o que lhe deu primeiro, para que depois lhe seja recompensado? Porque tudo é dele, por ele, para ele. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. A Deus seja a glória. A consequência de quem fica dominado pelo orgulho, sabe o que é? A pessoa começou a ser dominada pelo orgulho, a consequência então vai ser a soberba. Esse é o princípio da queda. Provérbios 16, 18. O princípio da queda é o orgulho, é a arrogância. E o princípio da ruína é a soberba. A pessoa esquece quem era, esquece de onde veio. Quanto camarada Deus traz da rua, nem o colchão que dormia era dele ou dela. Estava numa vida lascada toda, arrebentado. Daqui a pouco está na igreja, esqueceu de onde era.
Acontece igual lá numa igreja onde o André estava ajudou a levantar os jovens da igreja. E tinha um casal de diaconato que estava na porta assim. Sabe aqueles com a sobrancelha da Nike? Sobrancelha de dragão chinês, assim. Na porta, um olhando para o outro. E de repente, isso aconteceu, estou falando para você, faz uns 20 e poucos anos. Na época que ela usava aqueles camisetões escrito 98, 89. Lembra disso? Que fazia rap nas esquinas. Aí eles andavam assim, ó. Tênisinho baixo, aqueles laços no cabelo meio de canto, assim. E eram desses, né? Alguns aqui eu sei que eram. E daí ele falou que esses jovens começaram a ir para a igreja e encher a igreja. E daí o casal diácono na porta, e quando começaram a andar, um olhou para o outro e falou: você viu? Essa igreja já foi melhor frequentada. Que cabeça é essa? Jesus veio para quem? Ele veio para os doentes, ele não veio para os sarados. Foi ele que disse isso. Foi para mim e para você. Uns podem estar um pouco mais ajustados, um pouco melhor, outros às vezes ainda mais imaturos na fé, mas conviver em família é assim. Se você for intolerante, você não vai viver em lugar nenhum, muito menos em família. Muito menos em família. Então a consequência é a soberba. A pessoa esquece de onde veio, quem era. E ele falou: pois é, pastor, aquele diácono que falou aquilo, ele era um alcoólatra daquele que dava para doar sangue para carrar álcool. Você tem uma ideia? Aqueles Chevette 86 que no verão, no inverno só vai pegar no verão. Só vai pegar na primavera e olha lá ainda. Você tem uma ideia? Então a consequência é a soberba. E a soberba leva a pessoa ao isolamento. Aí a pessoa não para em nenhum emprego, não para em nenhuma equipe, não para em nenhum casamento, não para em um lugar e acha que o problema é geográfico. Romanos 1, 22 a 27, só para resumir para você: Deus os entregou às cobiças dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si, tendo já a penalidade do pecado. Deus os abandonou às paixões infames. Isso é, chega um momento que Deus fala assim: então seja a tua vontade, seja feita a tua vontade. Você vai ver a finalidade disso. Substituir Deus alegando a sua capacidade, meu irmão, quanta gente perdeu tudo por causa da soberba, porque a soberba, ela é um caminho, ela é uma escolha, ela é uma desculpa para poder essa escolha, para você poder ter essa escolha. Isso é, você foi machucado por alguém, eu não tenho mais dó de ninguém, eu não ajudo mais ninguém, aí é um caminho de soberba, vai se arrebentar. Porque quando você fica com essa ideia, meu irmão, a hora que você estiver tombado, ninguém vai te ajudar. Eu conheço pessoas, um par de pessoas, alguns até lá da comunidade da base underground, que é uma vida de vai e volta. É uma vida de vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Sai de lá. Quando eles chegam na base, meu pai, minha mãe, a sociedade, são tudo uns. Aí quando está na base, ficam bem, engordam, e daqui a pouco sai da base. Esses caras são tudo uns arrogantes, esses não sei o quê. Sai de lá. Aí quando? Não ajuda com uma bala o lugar. Não ajuda com um pacote de bala, com uma intercessão, com nada. Ficam postando foto em rede social, com carrão, com trabalho, com isso. Daqui a pouco some da rede social. Daqui a pouco estão lá de novo, na caverna. Volta ao cão arrependido. É verdade. Daí está na igreja, chega na igreja, tudo esgualepado. Daqui a pouco, Deus abençoa a família, o intelecto, tudo mais. Daqui a pouco a pessoa fica intolerante. Esse ministério de louvor é muito não sei o quê. O ministério de mulheres, para mim isso aí não dá. Os jovens, para mim, não, a estrutura, os jovens ali, não. Não, os homens, eu acho que os homens sabem que, esse lugar... E aí? A pessoa ela está tão soberba que uma mensagem de confronto assim não entra no coração. Acho que nunca é para si. É para aquele de lá, para aquela outra de lá. Por quê? Porque Deus é comigo. E ainda acha que é um versículo quando coloca escrito: enquanto Deus for o meu chão. Você está entendendo? Não enxerga. Quanta gente perdeu tudo por causa da soberba. Perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu a atenção, carinho de filhos. Imagina, chegou na igreja com um Zé Ninguém,
ou prosperou, mas o orgulho entrou no coração e perdeu tudo. Conhecemos pessoas que Deus abriu as janelas do céu, mas depois, na prática, não reconheceu a Deus. Hoje está arruinado. Deus abençoou financeiramente. Andava de a pé para cima e para baixo. Graças a Deus pelas pernas, mas hoje Deus abençoou com carro, Deus abençoou ou com caminhão, Deus abençoou com moto, ou Deus abençoou com sei lá mais o quê. Não dá carona para uma vírgula. Não é capaz lá na obra juntar um tijolo para ajudar. Não é capaz de fazer uma limpeza no templo. Ajudar uma pessoa e fica aí, cara, eu. Pastor Jimmy Swaggart, já estou finalizando. Pastor Jimmy Swaggart, meu irmão, o ministério desse homem era incrível nos anos 80. Esse homem, você tem uma ideia, ele sustentava perto de 20 mil crianças no mundo com o ministério dele. Em 1980 e alguma coisa, o ministério financeiro do Jimmy Swaggart mundial, ele girava em torno de 1,5 bilhão a nível mundial. Esse homem, ele é primo de primeiro grau do Elvis Presley. Gente, os louvores desse homem, a coisa mais linda, ele no piano, eu vejo as letras, tem hinos que eu sou fã literalmente, fã mesmo. É incrível. Mas uma mensagem dele, você sabe que esse homem ele caiu, né? Ele tinha um probleminha aí com o sexo oposto e ele caiu na fé nessa área. E o negócio tomou tal proporção que se tornou um escândalo mundial. Mas ele falou que ele sabe quando começou a queda dele. Ele confessou que quando foi fazer uma cruzada no Monumental de Nunes, ele se ensoberbeceu. Olha só, gente. Ele disse que quando ele chegou nesse Monumental de Nunes, ele pisou na rampa e um dos coordenadores da cruzada disse para ele: olha, tem quase 60 mil pessoas aqui dentro e quase o dobro lá fora querendo entrar. Aí ele falou que ele se ensoberbeceu no coração dele. Ele não disse, mas ele no coração dele ele falou: Deus precisa do meu ministério. Deus precisa de mim. Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. E Deus disse para ele: eu não preciso. É honra Deus nos usar. É honra. Na vida da intimidade, ele sabia o que ele estava falando. Meu irmão, você está em alguma posição, Deus tem te dado alguma coisa, é Deus que está fazendo. Se você pensa que o que você tem e o que você é você, se prepare, porque essa soberba ela precede a queda. Eu vejo muitas pessoas que vêm aqui para a igreja e menosprezam o bairro, menosprezam a igreja, menosprezam a equipe, menosprezam a idade do pastor, de líder, menosprezam todo esse monte de coisa. Isso não passa de soberba. E talvez Deus colocou você aqui para você entender isso. Tanto eu quanto você, talvez. Nós precisamos entender que a questão do Sabará, ela não é econômica, ela é missionária. Deus não colocou eu e você aqui porque eu sou ou você é. Ele colocou eu e você porque Ele é. E através da gente, Ele é. Eu não posso esquecer disso. O dia que eu esqueci de seu tombo. Meu irmão, o inferno ele foi preparado para o diabo e os seus demônios. Salmo 9:17 diz que os ímpios serão lançados no inferno. Hoje, eu te alerto a se voltar para Deus em reconhecimento. Reconhecer a Deus todos os dias. Reconhecer a Deus com os dízimos. Reconhecer a Deus em palavras. Reconhecer Deus em favores. Reconhecer Deus em atitudes. Reconhecer Deus na confissão dos elogios. Eu convido você a louvar a Deus. Eu convido você a reconhecer Deus nos seus caminhos, tudo que tem, tudo que é. Peça para Deus guardar os teus sentimentos. Isso muda o rumo, o princípio, um primeiro passo que muda a direção de uma caminhada e os resultados. Davi errou. Ele não podia mudar o que passou, mas ele podia lembrar disso.
que ele nasceu para ser um adorador e que ele podia voltar. Porque ele sabia quem ele era. Ele reconheceu isso e ele glorificou a Deus. Reconheça a Deus. Glorifique a Deus no que você é. Glorifique a Deus no que você tem. Senão você pode estar perdendo a sua família e não está enxergando isso. Pegou um pouco de dinheiro, já esqueceu de quem é. Já peita tudo. Satanás quer estragar a imagem de referências que Deus colocou na tua vida. Talvez você está perdendo a tua família e minha irmã continua de cabeça dura, meu irmão continua de cabeça dura. Está confundindo orgulho com fé. Está confundindo orgulho com fé. Mas as fortalezas desse pecado vai cair hoje. Assim como aconteceu com o filho pródigo, Deus vai te trazer uma localização, uma bússola interna para você entender. Para que Nabucodonosor acorde disso, para que Jezabel se arrependa de toda essa soberba de querer perseguir escolhidos e escolhidas de Deus e achar que são pessoas que defendem o Evangelho. Hoje é noite de reconhecer e dar um novo passo para que haja uma nova direção. Olha, reconhecer a Deus nos teus caminhos vai mudar o resultado da tua vida, não tenha dúvida disso. Reconhecer a Deus, quando eu devolvo o dízimo, eu estou glorificando a Deus, porque eu reconheço. Quando eu trago alimento na semana de primícias, que é essa, eu estou reconhecendo a Deus. Quando eu vou ter uma atitude voluntária na obra de Deus, eu estou reconhecendo a Deus, porque foi através desse ministério que Deus alcançou, que Deus tem me educado, Deus tem feito as coisas na minha vida. Foi através dessas pessoas. A gratidão, ela vai abrir portas para a gente. Não tenha dúvida disso. Deus vai te usar. Mas não te esqueças aonde você estava. Não se esqueça. Não se esqueça, meu irmão. Porque há pessoas que daí estão ocupadas demais para reconhecer a Deus na prática. Ocupadas demais. Nós estamos nessa obra ali, a gente precisa finalizar ela até começo de julho. Começo de julho, a gente já tem que estar lá. Só que algumas pessoas, algumas esposas não deixam os maridos irem. E eu sei do que eu estou falando, porque eles vêm, pastor, até queria ir, minha mulher fica brava de eu ir. Né? Porque ela quer ter tempo de qualidade comigo. Nós estamos falando de um mês de trabalho, de um final de semana. Um final de semana, um sábado que seja, um domingo pela manhã que seja. Pastor, o meu marido, se ele souber que eu estou fazendo uma refeição na igreja, para as pessoas, ele já inventa alguma coisa, ele já fica dengoso, e ele já começa, aqui em casa você está entendendo? É um momento. Uma coisa é eu que sou. Eu sei quem eu sou nisso. Eu não sou um profissional. Podia falar que eu sou uma meia colher, mas eu estou abaixo disso. Ainda mais com o braço esgualepado desse jeito. Para fazer uma textura, para desempenar a parede, para mexer com terra, fazer alguma coisa assim. Agora o trabalho no profissional, ele vale 5 vezes o teu. Muito mais rápido. Mas nós estamos ali. O Vini que nunca fez nada daquilo ali, né, Vini? Nada, né? Eu fiz até uma coisa ou outra aqui na igreja. Mas o que eu estou dizendo para você é que alguma coisa a gente pode fazer, alguma coisa a gente pode colaborar financeiramente, na nossa postura. A gente pode ensinar pessoas próximas da gente. Mas algumas pessoas que chegaram na igreja como chegaram, não conseguem reconhecer Deus de qualquer forma. E nós precisamos ensinar que Deus é em primeiro lugar na nossa vida. E que o fato de Deus ser em primeiro lugar na nossa vida não significa que nós estamos desprezando qualquer familiar. E isso é muito importante. Então, meu irmão, essa soberba, ela tem que cair por terra. Esse orgulho em forma de desculpas tem que cair por terra no nome de Jesus. Hoje. E começa por um passo de reconhecimento na nossa vida de quem é Deus. Amém? Santo Deus, maravilhoso amigo e fiel. O Senhor sabe, Pai, dos nomes que estão escritos aqui,
até porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Essas almas aqui valem mais do que o mundo inteiro. Amigo de todas as horas, nós queremos dizer ao Senhor que somos gratos pela vida desses familiares, mas que também, Pai, nós estamos pedindo ao Senhor a graça, o poder no Teu nome, Jesus, essa autoridade, para interceder e repreender, se o nome dessas pessoas está em algum feitiço, se o nome dessas pessoas está enterrado, se fizeram algum trabalho contra essas vidas, Pai, nós estamos intercedendo e colocando por terra para que todos esses trabalhos sejam desfeitos em nome de Jesus. Aquelas maldições, e talvez familiares ignorantes lançavam sobre essas vidas, dizendo que essa pessoa não ia para frente, dizendo que não adianta, dizendo que só dá desgosto. Pai, nós estamos colocando por terra todas essas palavras, Pai, malditas. Nós estamos pedindo ao Senhor, Pai, por favor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha, Pai, recobrir essa pessoa de bênçãos. Que o Senhor, Pai, venha de encontro, meu Deus maravilhoso e santo, e cure essa pessoa de toda e qualquer doença. Pai, essa mulher que está com um caroço no seio, assustada, cura poderosamente. O Senhor já fez no passado e ao mesmo ontem, hoje, sempre. Cura hoje também. Cura, Pai, a saúde mental desta jovem, deste jovem que alega depressão, transtornos. O Senhor pode mudar esse laudo médico. Cura o sangue dessa pessoa. Talvez esse lar não tenha harmonia nenhuma, mas hoje, Santo Deus, nós queremos pedir ao Senhor para que entre com a Tua providência, para que dê sabedorias em palavras, para que dê sabedoria em atitudes, em escolhas, em um ângulo da vida. Ah, Paizinho Santo, livra de todo este mal, cobre esta família com o Teu sangue, blinda, Pai, com o Teu sangue, para que Satanás não consiga alcançar nenhum dos familiares. Se, Pai, esses familiares, alguém está empolgado, olhando somente para este mundo aqui, abre os olhos espirituais, para que enxerguem o Teu chamado, se revelem a estes jovens, se revelem a essas pessoas poderosamente, meu Deus. Que este orgulho caia por terra, que este orgulho, Pai, seja abatido, que essa pessoa, Pai, Te reconheça, Jesus, pelo seu entendimento quem é o Senhor, Pai. Mude o passo da sua caminhada, que perca o gosto pelo mundo, que perca o gosto, Pai, dessas coisas que levam à condenação. Pois assim, meu Deus, nós estamos desligando todo este mal, através do Teu sangue, Cordeiro, revestindo, recobrando, reivindicando o Teu livramento, Pai. Nós estamos pedindo por esses familiares. Entra com a Tua providência, meu Deus. Assim nós ligamos aos céus, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Graças a Deus.